incentivar e... preservar? Não, veja, e fazer observar as leis. Né, e se fizer incentivar e garantir? Mais do que incentivar, eu troco incentivar até garantir a preservação do ambiente. Só incentivar não adianta, tem que nem tem que incentivar, tem que garantir. E exigir que sejam cumpridas as leis de proteção ao meio ambiente. Leia com garantir ao invés de incentivar. Não atende? Garantir a preservação do ambiente. Porque não incentivo, faça, por favor. Faça. Garanta, tem que ser feito. Claro, incentivar e... Eu acho que o incentivar não cabe. Ele até tiraria o incentivar, entendeu? Ele já exigiria. Garanta. Tudo bem, exigir a preservação. Garantir o preservação. Quem que vai exigir? O poder público, né? É lei. Mas é lei. Mas eu acho que incentivar... Quem vai fiscalizar a exigência? Mas é obrigação, né? Eu acho que é incentivar. Isso é lei federal. Sabe o que ele tem que fazer hoje? Tem que falar de incentivar sim. Não, sabe por quê? Sabe por quê? Porque tem áreas que a lei não obriga que você preserve. Então é incentivar e fazer sentido. Incentivar e garantir. O mapa já está bom. Posso continuar? Artigo 13? Artigo 13. São diretrizes específicas para a macrozona de relevância ambiental. É que eu tenho uma observação. No artigo 12? Tá. Bom, o 5 foi votado. Ai, que eu não tenho aqui o corte, Então, tem que voltar o 5, tá, incentivar a produção de fontes, tá. O inciso 5 a gente considera... Igual a gente fez no outro, então voltar. Não, esse daí, ele repete, acho que aquilo lá tirou e ele aqui também tirou. Então a gente põe retomar o Não passou o amarelo, é que ele perguntando. Sim, quando aparece o amarelo e o taxado, o que é? É que havia... Taxado é que tiraram, não existe mais. O Tudo que amarelo foi alterado está amarelo. E quando ele foi tirado, está amarelo e riscado. Amarelo e taxado. Então, porque foi alterado, foi excluído. Não foi um novo texto, é uma exclusão. Tá, então ele está excluído. Mas eu... É porque tem um ano que está arriscado sem amarelo. E a gente... tá. Por isso que... Tá, mas em relação ao 4 ele está valendo. Tá, o quarto está valendo. O quarto está valendo, aí se quiser... O quarto tá, o que não tá é o quinto. Sei, aí eu repito a pergunta. A inclusão diretor pode realizar um sonho de ocupação, se lá no começo já fala incentivar a preservação do ambiente, ele tem que dizer aonde que tem que preservar, quais são É só um objetivo. esse estudo de ocupação das áreas rurais e urbanas, na garantia do desenvolvimento ambiental, ou ele já está no plano, ele acha absurdo ele dar esse objetivo a quem? A ele mesmo. Ao plano, ao município. Está dizendo a todos os municípios, Mas vamos por que fazer não o realizou? porque o tempo da realização vem agora, que é uma nova demanda. Não, a macrozona de relevância ambiental não é uma nova. Ela começou a existir com esse plano. Ela não existia essa macrozona. Então ele está dizendo, eu preciso fazer um estudo. Não dá pra. Poderia estar pronto, poderia, mas não tem quadro, sei lá. Quer dizer, então, parece que nós estamos do lado do cara. Não é, estamos discutindo junto, mas. Bom, eu acho um contrassenso. Ele definir uma macrozona e depois realizar um estudo para dizer qual é o Não é para que ela serve. Não, o que ela vai garantir o desenvolvimento do 13. Eu acho que está férias. Não, ele já está dizendo. Eu estou achando bem. Limitação da exploração. Eu Ele está entendo. dizendo que a macrozona, o objetivo dela é incentivar a preservação do ambiente, da biodiversidade, dinamizar a economia rural e incentivar a produção agrícola. E aí ele está dizendo que o objetivo dele é fazer esse Um deles, um dos objetivos também é realizar o estudo para ter essa ordenação. Eu entendi. Para mim isso é meio lógico, é um Porque a macrozona de relevância ambiental, hoje ela existe áreas de urbana e áreas de rurais, ela não é que ela é toda rural.
Ela é maioria rural, mas ela tem dentro da macrozona, por exemplo, os Souzas tem áreas que são urbanas. Como é que ela vai detalhar isso? Um estudo aprofundado. É a mesma coisa no Campo Grande, tem áreas dentro da macrozona do Campo Grande de relevância ambiental da APA que são urbanas hoje, então ele precisa estudar para ver se está adequado, se não está, se tem que mudar. Eu acho que é isso, né? Porque... Seria avaliado sobre consulta? Todo estudo da prefeitura precisa passar tem que ter lei, né? Passa de novo pelo CMDU, de novo. Eu estou achando que está minha opinião. Vocês sabem, se quiser a gente pode mudar. Muda. Não é questão de mudar, é só a questão de estar sendo colocado uma observação de que desculpe, todas as macrozonas, elas têm um artigo de objetivo, um artigo de diretriz. Nós sabemos que isso é vago. Objetivo é uma questão que deve ser perseguida e pode não acontecer. A diretriz é uma questão que já tem que ser posta em prática. Ainda que a diretriz na legislação brasileira, infelizmente, ela fica mais como um conselho, não é. A diretriz, por isso que as diretrizes não vão. Aí, como é um objetivo, o objetivo não pode ser realizar um estudo. O objetivo é dar condições adequadas de ocupação das áreas urbanas, para garantir o desenvolvimento. Não é realizar um estudo. Se tem que fazer o estudo e não foi feito ainda, vai para a diretriz. Aí seria a diretriz. Aí eu concordo. Porque se você diz, eu tenho o objetivo de realizar o estudo, não. Ou já estudou e tem o objetivo claro que estudou, ou... Desculpe. Não, mas acho que tem razão. Então isso deveria ser levado para a diretriz. Obrigado, não é desculpa. Diretriz como diretriz tem que fazer. E tem 4. Então vou colocar aí, tem 4, deveria ser premissa da... Deve ser premissa não objetivo. Incluído no artigo 13. Tá certo. Deve ser incluído como diretriz. E não na diretriz, entre parênteses, artigo 13. Posso ler o artigo 13? E o 5 volta, né? E voltar o 5. Volta o 5. Volta o 5. Só uma coisa que eu comentei, mas lá em cima, está descrevendo áreas de preservação, faixas de preservação permanente. Incentivar a preservação do ambiente. Faixa de preservação permanente. Permanente, mata ciliares, vasos, planícies. Se está descrevendo, teria que descrever topo de morro, botar tudo que serve. Campinas não tem topo de morro. Mas a gente pode pôr. O território de Campinas não tem nenhum topo de morro. Então, mas tem os negócios de 45 graus? Tem, mas aqui isso tem. Aí é declividade, mas topo de morro não tem, que é acima de 1.000 e... E como é que descreve o lance de 45 graus? Enfim, o que... Se tiver topo de morro, sim. Então, caso haja topo de morro, mas não tem. Não é melhor botar preservação permanente. Porque, na verdade, Furtado, isso é lei federal, ninguém pode sobrepor. É porque está metade, com parte da coisa e não está... Sim. Então, ali poderia ficar a lista para depois de inundação e outros previstos em legislação específica. Pode ser sim. Porque se mudar, né? Mas aí já é uma outra questão, né? Se mudar, deixa. Exato. Me conta uma coisa, aquela área em volta do Atibaia, como é que chama ali? Garça? Vale do Garça? Onde a inundação ali, que queriam fazer o hospital ali do cara do Banco Real. Eu não sei se lá... Era ali. Mas o hospital não era na área... Então, mas se a gente quer manter as áreas de planície de inundação, aquele pedaço ele muda de figura ou não? Mas lá é planície de inundação? Lá é em volta do Atibaia. Não, mas em volta da Atibaia não necessariamente é planície de inundação. Precisaria ver qual é o mapa da planície de inundação para ver se lá pega a planície de inundação. Porque, por exemplo, você tem no Inhumas, no Ribeirão, Inhumas, tem uns trechos que tem, pela cota, né, altimétrica, você tem a planície de inundação, e outras não. Você tem a preservação de 50 metros, mas nem sempre tem, além dos 50 metros, a planície de inundação. Tá. Então, eu não sei naquela área específica se é planície de inundação ou não. Eu precisaria olhar no mapa da Secretaria do Verde, eles têm esse mapa da planície de inundação. Tá.
Eu não lembro qual é a cota, se é meia, tem uma cota específica que tudo é No permitido. plano, aquela planície de inundação, ela está como macrozona de relevância ambiental. Tá, Vale dos Garças é relevância ambiental, mas eu não, é isso que ela está falando, eu não sei se aquela área tá. 13, ok? Aí esse item 12. Aí no 12. Artigo 12. Incentivar e fazer cumprir as leis. Isso a gente colocou, isso a gente já fez. Incentivar e garantir. Artigo 12. Esse também, né? Isso, nesse colocamos. É que tem isso também no... Tem um outro do ciclo. Sim, sim, nós repetimos nos dois. A sugestão está acompanhando. Né? Alguém pediu pizza? Artigo 13. Não era ruim, né? Não, mas um pastelzinho também. Pra mim, né, Celinha? Você pediu pra fazer pastel. Peraí, vou chamar. A Iracema, você fala com você. Iracema, você travessou. Alô? Oi, você. Pois não. Alô? Oi. Oi, Marcelo. Não, aqui nós estamos caminhando aí, qualquer hora. É bonito tudo isso, né? O papel é muito bonito. Tá bom? Isso, estamos. A Inês está cuidando bem da gente aqui. Só faltou o pastel e a Coca-Cola. Então tá legal. O secretário está terminando o atendimento. Daqui a pouco ele vem. Ok? Vamos continuando então, pessoal? Ele pode vir até as 8 da noite. Artigo 13. São diretrizes específicas para a macrozona de relevância ambiental. 1. Regulamentação de usos e atividades urbanas e ou rurais compatíveis com a conservação ambiental. 2. Incentivo à manutenção das atividades rurais com orientação para o manejo adequado. 3. Fortalecimento de atividades culturais e econômicas que preservem o patrimônio cultural. 4. Limitação da expansão urbana condicionada à elaboração de plano de manejo específico. 5. Preservação das paisagens urbanas e dos imóveis de interesse histórico-cultural, valorizando as referências históricas e estimulando o turismo e a economia criativa. A tela, só está dentro do 5, está no baixo. Ah, desculpa. Dá pra fazer Eu estou cuidando aqui do... 6. Manutenção de alta permeabilidade do solo e preservação dos elementos naturais das fazendas Chapadão, Santa Elisa e Remonta, de propriedade do Estado e da União. Qual que eles estão vendendo? Essa está dizendo que não pode, né? Alguma eles estão vendendo. A Remonta já passou por venda. Não, tem uma agora que está vendendo. Agora. Mas agora está dizendo que não pode fazer nada aqui no plano. Pelo menos. Ah, tá, mas é uma agora. Uma que está saindo briga com os pesquisadores, estão reclamando. E vender para a cooperativa da doença. Eu não sei se... Eu achei que era do IAC, mas eu não tenho Mas certeza. aí entraram com uma ação judicial e parou. mas... Ah. 7. Proteger e recuperar o ambiente, a biodiversidade e os mananciais através do controle da expansão urbana e da regulamentação de usos compatíveis com a conservação ambiental. 8. Preservar o patrimônio cultural, urbano e ligado ao ambiente rural e natural. 9. Melhorar a qualidade de vida das famílias residentes em área rural. 10. Estímulo aos usos rurais caracterizados por atividades agro-silvo-pastoris por meio de certificação das propriedades que desenvolvam a agricultura sustentável e conservem os recursos naturais. 11. Desenvolvimento de programas específicos para as áreas rurais. Só uma coisinha em cima daquele ainda. Isso aí não pode quando for aprovado. Por isso que deve estar vendendo agora, entendeu? Aí vão fazer antes do plano diretor. Hoje não existe um combinado por trás. Não, mas para fazer antes do plano diretor precisaria aprovar projeto, tudo. Isso daí Você tem que checar para ver se foi feito algum tipo de processinho. protocolo, mas provavelmente não. Se o cara comprar hoje, no mínimo, ele leva uns 15 anos para aprovar qualquer coisa. Já foi o segundo plano diretor. Acabou. Não, mas pode checar no protocolo ver se
fizeram algum tipo de protocolo. Não, eu preciso saber onde que é essa área, que eu já tenho matéria, mas eu não descobri ainda onde que é. Mas eu tô falando sem saber da venda, tá? Não, é um troço geral do Estado, é uma notícia que é geral. Ah, vai vender tal lugar, tal lugar, tal lugar, e um deles é em É Campinas. que nem o Ali falou. Mas eu não sei se é... Umas 5, 6 vezes já. Ó, o lado de Campinas, que eu sei, já foi vendido 3 vezes. O de Valinhos, 5. O quê? Fazenda Remonta, por exemplo. Ah, tá. Do lado de Campinas foi vendido 3 vezes. Do lado de Valinhos, 5. Tá. Só falta vender, eu vou comprar um agora. Eu tenho uma comentário. Perto da onde? Então. É uma diretriz da parte desse Então tá. é um plano de manejo. Ali tem um negócio de pesquisa também. Limitação da expansão urbana. Limitação da expansão urbana condicionada à elaboração de plano de maneira específica. Já tem alguma coisa no texto do plano que diz o que é um plano de manejo específico? Não. Ou é uma expressão que aparece só? Só apareceu aqui por Porque enquanto. eu não li exaustivamente, mas eu não lembro ter visto. Não, essa foi a primeira vez que apareceu. Tá. Deixa alguma citação que precisa definir. Não, tudo bem. Plano de manejo tem uma definição técnica, mas do ponto de vista ambiental. Mas quando está se falando de limitação da expansão urbana, não seria exatamente um plano de manejo. O plano de manejo é do bem que não pode ser tornado urbano. Agora, se a limitação da expansão urbana é condicionada à elaboração de plano de manejo específico, por exemplo, eu quero ocupar o lado da Mata de Santa Genebra. A Mata de Santa Genebra hoje tem um plano de manejo. Lá vai dizer, não, você só pode ocupar uma distância de tanto, não pode ter densidade maior que isso, probabilidade, tudo bem. Mas aí está dando a entender, pelo menos que eu leio, que se eu hoje quero expandir um plano, tenho um empreendimento meu, que vai chegar perto de algum lugar, eu tenho que fazer um plano de manejo. Porque plano de manejo, tecnicamente, pode colocar o empreendedor, inclusive, numa situação difícil. O plano de manejo tem um ritual muito mais complexo. Hoje a APA toda está bloqueada para empreendimentos de certo porte. Sim. Por falta de um plano de manejo. Então, sim, está sendo feito. Se for fazer ampliação, tem que ter plano de manejo, porque senão fica tudo parado. Não, eu estou concordando, só estou dizendo que essa diretriz me dá a entender que que eu acho que poderia. Enquanto não tem um plano de manejo, você pode. elaborar um plano de manejo. Não, acho que não. Tá? Não sei, limitação... Mas a gente pode colocar, é elaborado pelo poder público. Condicionada à elaboração do plano de manejo específico. Mas acho que o plano de manejo não tem que ser sempre do poder público, não? Ele pode ser feito? Não. O plano de manejo deve ser submetido à discussão pública e aprovado dentro do público. Mas o empreendedor privado que vai fazer um resort, alguma coisa assim, ele encomenda o plano de manejo. Quando a legislação assim o obriga. Mas os empresários que já tentaram fazer isso nunca conseguiram. É difícil. Mas a gente poderia incluir então o plano de manejo sempre elaborado pela municipalidade ou pelo condicionada à elaboração do Só tirar a limitação aí a limitação condicionada à elaboração do plano de manejo específico. Plano de manejo é uma coisa mais complexa. E agora, o que falta também que regramento, viu? Eu achei estranha a redação que se dá a entender que o empreendedor deveria fazer. Então vamos deixar claro que tem que ser feito pelo poder público. Sim, é condicionada, mas não a elaboração, ao respeito às disposições. Condicionada ao plano de manejo. Isso, às disposições de plano. Condicionada ao plano de manejo. Então foi condicionada ao Aos plano. dispositivos, às disposições. Se não tem, aí do plano de manejo. Limitação da expansão urbana é condicionada aos dispositivos do plano de manejo. O item 6. Esse é o item 4. Pessoal, eu tenho uma sugestão bem simples. A
expansão, tira a limitação fora e coloca a expansão urbana está condicionada pela elaboração de plano de manejo específico. Ele só tirou a elaboração. Aí ficar o plano de manejo, não é a elaboração do planeta. Respeitar o plano de manejo. Limitação, não, assim limita a expansão Tem que urbana. respeitar o plano de manejo. Está correto. Está correto. Condicionada ao plano de manejo específico. Ele só tirou a da elaboração. A elaboração. Ficaria do Ela plano. limita, não é que ela proíbe, ela limita. Você pode expandir, mas você está condicionado às disposições. Daquele Eu plano de sugeri manejo. condicionada às disposições do plano de manejo. É isso aí. Tá bom. Aos dispositivos do Às plano. disposições das coisas. Aí o Item 6, seis. olha, cita Não parece que Cita Fazenda, Chapadão, Santa Teresa e Remota. Eu, numa reunião que eu tive com o secretário, com o promotor, o Boni, ele falou, ele criticou uma versão anterior da época que tratava desse jeito, fazenda e tal. E ele falou, pô, não dá para ter uma lei assim, chamando a área pelo nome Fazenda Chapadão. Tem que descrever a área. Então é a mesma coisa que você tem Então, comentado tem que nos dizer, outros, descrever qual é a área. Então, Ou colocar em mapa a localização. A descrição, a mesma coisa que você falou no... Memorial descritivo da área. não. Pode ser um anexo, o memorial dela. De qualquer forma, tem que constar o nome da fazenda, mas Sim, mas aí também coloca o Não, memorial para mas descrever Mas qual é fala o limite. ver, anexo de tal. acordo com o anexo tal, que Tá bom. delimita. Onde está definido isso, né? Tá bom, é bom sim. As delimitações tem que ter registrado. Geograficamente tem que limitar. Delimitar. Seção 3. Da Divisão Territorial de Planejamento e Gestão. Artigo 14. O município passa a ser dividido em 17 áreas denominadas de Áreas de Planejamento e Gestão, APGs, conforme indicado no anexo 3. Artigo 15. As APGs têm como objetivo principal a gestão do território de forma integrada, possibilitando o acompanhamento, monitoramento e avaliação das normatizações e ações do poder público e das alterações das dinâmicas socioeconômicas ao longo do tempo, tanto pelo poder público como pela sociedade. Parágrafo único. Os órgãos setoriais e operacionais da administração municipal deverão considerar estes limites para o planejamento e gestão e apresentar indicadores compatibilizados a esse recorte. Artigo 16. As APGs passam a ser divididas em 74 unidades territoriais básicas, UTBs, para as áreas inseridas no perímetro urbano, e 8 unidades territoriais rurais, UTRs, para as áreas rurais, conforme o anexo 4 e anexo 5. Então a gente tem que olhar o anexo 3, 4 e 5. Fica na página 50 e alguma coisa. 4, 55. Mas assim, tem... 53, 54. Essa é a De volta, tem que botar geografia, bom, de todos os mapas. Né? Eu acho que a gente podia fazer uma consideração geral de todas as descrições. APG. Mas vamos alertando sempre, porque fica pontuado para mim. Bom, esse aqui são as APGs, precisamos A descrição Da geografia, tem que arrumar um texto mesmo, mas precisa ser. Pô, eles têm ferramenta geográfica lá, isso deve ser fácil de ver. A ferramenta que desenhou isso, Não, isso é simples. esse mapa. É só imprimir o relatório, só isso. Ele colocou memorial descritivo das delimitações. Isso eu vou pôr em consideração de todos os mapas, todas as estações de fazendas, de áreas. Pode voltar. Aqui tem a citação do Ciatec Unicamp, por exemplo, lá atrás, do Ciatec para Unicamp. É um pedaço do Ciatec que a Unicamp comprou. Tá, Sim, sim, sim. Na verdade, eu acho até que devia chamar de Ciatec 2, incluindo a Unicamp no Ciatec 2. E o aeroporto também. Aeroporto. Todas essas áreas que realmente a gente precisa saber as delimitações, não só ilustrativas, mas geográficas. No futuro a Unicamp vende essa área, aí ela não serve mais, não é mais a Unicamp, então não serve mais para o texto. Sim. A gente acha que isso não pode acontecer, né? Mas Bom, algum comentário sobre esse item? para mim tá ok. Tinha mais coisa lá, assim. O parágrafo único. É o 14, 15 e 16. Ah, então, desculpa, mas na APG, eu só, na hora que você leu, me passou aquele negócio que a gente falou da região central. O item acima se referiu à região central, eu levantei a coisa da centralidade. Aqui já fala em APGs, né?
não seria melhor falar de APG lá, sabe? É que a APG... deixar essa coisa definida, o que é a área central? Então aqui lá não É está APG, focando na... É que a APG é no município A área central todo. pode ter mais de uma APG, dependendo da sua Então, caracterização. o que é a área central? Então. Ah, entendi. Quando ele menciona a APG área central, a APG é e tal. É que ele ainda não falou da APG lá, né? Então aí teria que ter. Até Como ainda não falou da APG, se ele tratar lá, ele vai, aí vai gerar até de dúvida. UTBs, né? Porque quando fala área central... Pode ser menor do que a... A área central delimitada pelo quadrante X. Pode ser ou pelo- menor que a APG e pode ser mais de uma APG, sei lá. Não, Tem que realmente dizer o que é a área central. Vamos mostrar o nosso parte central. Não, mas não, ele está dizendo que onde falou área central lá, que também descreva qual é a área central. É que é muito geral, sempre arredores, né? Tá certo. Eu não gosto. Se você escrever rápido, isso vira das Mencionar. Ô Furtado, eu vou pôr aqui uma observação, porque depois a gente acha É que eu tô exatamente... contando, não sei onde está. Se estende, se Esses entende. dados Olha lá, de escrever. quando você fala de área central, volta no mapa. É no texto. Não, volta do barco. Olha para a minha área central. Ah, eu tô ficando tonta. É que tem no começo Mais da ainda. área central, ele quer saber o que significa área central, qual é o limite dessa área. Isso é a mesma área que você está falando na eu APG. queria ver o mapa. Pode ser UTB, né? Então, são várias UTBs que formam a APG do C. Então, mas de repente poderia ser um Isso, conjunto aqui, de UTBs que inclui a APGX e um pedaço da APG. Essa aí é o 23 e o 26. É. UTB que Tem a duas APG é UTBs igual. aqui, ó, né, de forma que eles estão chamando de área central. Aí olha, eles falam centralidade. Então, aí, por isso que foi pedido, São coisas diferentes. eu trouxe, inclusive, porque eu não vi, não está no CD, eu pedi para acrescentar, porque o senador na reunião do dia 12, para acrescentar todos os mapas que eles fizeram, das 17 APGs que tem, que eles fizeram aquelas audiências públicas para constar. Naqueles mapas tem inclusive a diretriz viária de cada lugar, a gente consegue identificar, eles estão inclusive plantados aqui, foram os mesmos que foram para lá, para a gente discutir. Quando a gente entrar em diretriz viária, o mapa é praticamente impossível de a gente ler, inclusive os corredores de DOT, onde eles estão passando, mas eles estão todos na APG, os mapas da APG. Por isso que eu estou pedindo para incluir esses mapas, porque esses mapas estão mais detalhados do que esses mapas estão sendo colocados. A gente não consegue identificar. A gente conhece. Quem não conhece não sabe onde está passando, nem imaginando o que é. Se a gente tem que botar ele. Exatamente. Então, esses mapas, pelo menos, dão uma visão mais certa do que está ocorrendo na PG. Né? Então, eles fazem parte. Eu até trouxe eles para ver que eles não estão. Eles estavam no site da prefeitura, não sei se continua de novo, mas eu baixei eles. Tá? Eu até trouxe para ele e depois a gente pode analisar isso. Quando a gente entrar em diretriz viária, a gente vai ter que fazer essa análise. Há uma discussão dos limites de cada UTB, como foi feito. Eu analisei, tenho algumas críticas, mas eu não sei se é o momento da gente ficar levantando determinadas coisas agora para poder fazer Não é, isso. não é. Posso dizer só a preocupação? Desde o ano de 96, nós incluímos em 5 macrozonas, né? Desculpe, 7 macrozonas, e aí tinha as APGs e tinha as UTBs. Né? Então, era continente conteúdo e havia compatibilidade. Como agora as macrozonas mudaram de mapa, a UTB que pertencia à macrozona 5 agora está não sei onde. Quer dizer, houve uma desanexação, etc. Então, é preciso saber, por exemplo, quantas as áreas de planejamento estão dentro de que macrozona. Você tem uma APG que pega um pedaço numa macrozona, outro na outra? Espero que não. Ou tem. Eu bati o olho no mapa, como os mapas estavam separados. Tem. Quer dizer, você tem área de planejamento geral, que tem um pedaço numa macrozona e outro pedaço na outra. Isso
Isso é ruim do ponto de vista. Você está fazendo um plano novo, está reformando o mapa da cidade, porque isso é uma abstração do mapa, e de repente você está criando aquela história da subprefeitura é um mapa, as macrozonas é outra, o TB é outra, o distrito Isso é uma coisa que a gente poderia pedir. Entende? Independente das diretrizes dessa coisa. Não, é exatamente isso que eu acho que nem a gente deveria entrar no pormenor, mas isso daí está acontecendo em janeiro. O que está faltando é essa sobreposição. Me deu essa impressão, Pedro. Porque não está tendo sobreposição de mapa. E isso vem direto com o que eu ia comentar no parágrafo único dessa questão aqui, que fala uma coisa extremamente importante. Esse parágrafo único é extremamente fundamental nesse conceito que a gente está trabalhando. Fala que praticamente o município, todas as secretarias têm que adotar essa divisão territorial. Isso é básico do sistema de gestão. Nós temos em Campinas cada secretaria com uma divisão territorial. Como é que você faz gestão disso? A intenção aqui é unificar. Por exemplo, a Secretaria de Saúde vai fazer vacinação. Precisa do suporte das administrações regionais. O que ocorre muitas vezes? Eu sei porque a gente fez esse trabalho, né, porque ele estava aqui com a Secretaria de Saúde. Eles pedem o suporte da administração regional. Só que às vezes tem 3 administrações regionais dentro do mesmo setor de saúde. E o que ocorre muitas vezes? Quem administra as administrações regionais, geralmente vereadores da coligação que ganhou a eleição, que não se elegeram. Né? E aí há uma disputa política. São 2 divisões, Fábio. É uma divisão política e uma divisão técnica. A divisão política você não consegue mexer. Você consegue mexer na divisão técnica. Não, então. Mas veja bem. Eu tentei isso lá em 2006. Então, mas isso é um dogma aqui em Campinas. Porque Curitiba é assim, Rio de Janeiro é assim. Qualquer cidade que usa o planejamento como uma ferramenta que funciona, a divisão territorial é a mesma para o município, qualquer secretaria. Mas você falou a palavra certa, que funciona. Será que interessa funcionar? Você consegue. Você falou a palavra certa. Aí a gente vê da falta, por exemplo, nos mapas, inclusive nos mapas da APG, que seriam um detalhamento, onde estão as escolas, onde estão as creches, onde estão os hospitais, onde estão os postos de saúde. Quer dizer, está faltando esse aprimoramento do mapa para você poder fazer isso, inclusive para fazer uma leitura dessas APGs de uma forma adequada. Mas no mapa de 2006 tem. Não, só o que de 2006 para frente aconteceu, eu não sei se lançaram, mas até 2006 eu tenho certeza que tem todos. Eu coloquei aqui uma sugestão deles incluírem esses layers na planta GIS da prefeitura, porque aí a gente consegue abrir da Zoom e olhar detalhadamente. Eu acho que isso a gente encerra qualquer discussão. Todas as UTBs e APGs que a gente notar um erro, a gente... Isso disponibilizado. É isso que eu coloquei aqui. Você sabe disso? Se o secretário vier hoje aqui, a gente pode pedir imediatamente para ele promover isso. Eu queria aproveitar exatamente por isso, que a gente já pode até fazer isso. Eu não sei se já está ou seria o caso de inserir, mas o mais importante não é inserir, é disponibilizar. Né? Está inserido. Aí eu vou inserir. Eu estou pedindo para ele inserir porque eu quero ver. Não, isso não é tão claro para a prefeitura. Olha, eu já ouvi a resposta dada para mim, assim, não, está lá, mas é difícil acessar porque o software está lá. Só quem sabe mexe. Eu falei, bom, mas o secretário disse que ia disponibilizar para todo mundo. Então tem que pegar, desenhar e botar no site o desenho. Como tira da máquina lá, tudo bem, só o cara sabe. Então não é óbvio, sabe? Eu dei risada que assim, o meu pedido é exatamente o teu. Mas a gente, ao tratar com o poder público, a gente tem que ser mais explícito. Me perdi de uma coisa que eu ia falar era... Cara, eu me perdi nesse negócio aí. Mas... Você lembra você lembrava, Fábio, desculpa. Mas a questão dos mapas, né? Eles têm que estar disponibilizados. Né? Sim, me lembrei, desculpa. Eu questionei há uns anos atrás
Idade é o problema. Por que a divisão territorial de escolas, de ensino, né, que a Secretaria de Educação usa, é diferente da Secretaria de Saúde, que é diferente do resto. Né? E me foi respondido que a divisão territorial de ensino é definida pelo Estado, quer dizer, das escolas estaduais, distrito, blá, 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 não sei como é que eles denominam isso, A, B, C, D, é definido pelo poder estadual. As municipais, sei lá como, deve ser e a saúde talvez seja federal. Então tem esse problema ainda. A da saúde vem uma coisa bem antiga, da época da gestão do Magalhães Teixeira, que foi criada a Secretaria das Administrações Regionais, foram criadas as SARs. Alguém deve lembrar aqui das antigas SARs. E a divisão territorial que eles usam, tanto é que a gente tem na vigilância sanitária a Visa Sul, a Visa Norte, a Visa Leste, tem tudo como regiões que é exatamente essa divisão territorial. A de educação é mais ou menos parecida com isso, mas ela é misturada com tudo isso que você falou. Mas ela também não bate com as coisas. A política que o Márcio está falando é exatamente da questão das administrações regionais, aí está na sua. Porque quando eles têm campanha, só para finalizar, eles têm campanha de vacinação, por exemplo, principalmente crianças, sobre o suporte das administrações regionais. E muitas vezes há a questão política que acaba interferindo na questão do território, que muitas vezes é difícil você conseguir essa relação. Né? Isso é um problema de gestão. E vem exatamente do quê? De cada um ter uma divisão territorial de precisar disso. Né? Então isso é uma coisa que é fundamental, e que se a gente for pensar no escritório, no Instituto de Planejamento, como a gente está pensando, é fundamental que o município tenha só uma divisão territorial que a gente atue sobre ela, senão a gestão fica sempre impossível. Eu acho que a grande sacada do plano diretor é tentar entender esse processo e ver como interligar isso da melhor forma possível, e não criar mais uma divisão territorial. Exatamente. Por melhor que seja. Sem, muitas vezes, você ter, inclusive, a questão, a interpretação socioespacial de quem está no local. Né? Então, você fala assim, onde é o Campo Grande? Se você perguntar isso para o Campo, o cara consegue te definir um contorno, o Ouro Verde consegue te definir um contorno. Né? Muitas vezes isso não é levado em consideração na própria visão, e é fundamental isso. Né? A identificação da pessoa que mora com a região. É só um detalhe que eu acho que a gente tem que chamar a atenção, porque é bom que isso esteja colocado, porque começa a pintar essas possibilidades de a gente fazer essas alterações. Né? É interessante o que o Ari colocou, a hora que você define o perímetro das APGs, está em consonância com um macrojornamento específico. E a partir do momento que você tem essa mescla, realmente qualquer diretriz de uma futura interferência do APG é complicado. É complicado. E isso está acontecendo. Se a gente pedir para eles botarem para a gente uma sobre a outra, a gente consegue verificar essas incongruências. Se você tentar fazer uma leitura do que está sendo proposto e você fazer um sombreamento das macrozonas, das APGs, você vai ver que existe uma interferência direta de diversas macrozonas. Vamos pedir para eles fazerem isso, tem importante. Isso eu fiz a galega, colocando no vidro contra o sol, sobrepondo uma lâmpada na outra, para ver o que acontecia. Aliás, foi assim que surgiu os layers. Por isso que tem um símbolozinho do sol. O que a gente não pode imaginar é que nesse momento a gente vai discutir isso. Né? O plano diretor pronto, os mapas, vamos enterrar as sobreposições. Talvez, Karina, não sei se seria possível. É do Peru, né? Ser fornecido um mapa para sobreposições. É isso que eu vou pedir, a gente vai pedir. Eu não, a gente vai pedir. Não, veja, eu acho que tem que deixar bem claro que essas APGs não são pequenos reinos dentro do município, que ali só o que está definido na legislação que pode ser executado. Né? Tem que deixar uma coisa ampla, porque, por exemplo, a Secretaria de Saúde, né? ela pode agir, vamos dizer assim, de forma ilimitada dentro da atividade dela, nessas APGs.
A Secretaria de Educação também pode agir de forma ilimitada dentro dessas APGs. Então não pode deixar restrito a administração dessa APG. Isso aí tem que ficar claro. Exatamente. Até mesmo porque a ideia dessas APGs que se discutiu aqui com os técnicos e tudo mais, é que as APGs sejam exatamente a forma de representação da participação da sociedade. Sim, ela se aproximaria do subprefeitura, das votos. Exatamente. Então nós vamos ter 17 áreas que vão chamar a participação social por aí. Então é fundamental que aí, lógico, tudo acabe trabalhando em cima da mesma situação territorial. Eu tenho uma consideração a respeito de UTB. O que são UTBs? Unidades territoriais básicas. E geralmente, a menor fração do município onde está definido o plano de Tá, então tudo bem. É legal. Onde está escrito isso? Onde entendi. Onde está? Não, mas não tem aqui, então a gente Não, poderia escrever, né, a limitação de cada um. É que essa definição já vem desde o plano de 96. Mas poderia mencionar de novo, tem que mencionar. Exatamente. Porque o 96 não vai discutir, então esse tem que discutir. Geralmente, as UTBs antes eram menores. Eu sei o que é o que. Então pode ser dos três, né? Da APG, da UTB e da UTL. Tá bom? Porque inclusive as UTBs têm aspectos. Sim. Geográficos, né? Aí cai na questão de estarem descritas. Tá bom. Não, estou colocando. Não pode fazer um glossário com tudo isso aí? Não, o glossário tem que ter, mas o que o Furtado está cobrando é um artigo da lei que é uma opção. E definindo elas, né? Quais são essas 74? Elas têm que estar geograficamente baseadas. Não, isso tem. Posso continuar no capítulo 5? Ok. Capítulo 5, das políticas de estruturação do território. Seção 1, do ordenamento territorial. Artigo 17. Os elementos estruturadores do território elas seriam Corta o assunto, senão... Sujou. Pode ficar aí. Vamos aproveitar que nós íamos começar o capítulo 5. Claro,